Alívio imediato, chove no DF depois de 81 dias de seca. Insegurança no campo, trabalhadores são feitos reféns em fazenda de Padre Bernardo. Estupro virtual, homem é preso no Espírito Santo por obrigar adolescente do DF a fazer sexo pela internet. No quadro SOS Saúde, você vai tirar as dúvidas sobre colesterol. E mais, daqui a pouco tem debate aqui na Band dos candidatos à presidência da República. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Até que enfim, depois de 81 dias de seca, a chuva deu ar da graça em vários pontos do Distrito Federal. O motorista que acordou mais cedo nesta quinta-feira se surpreendeu com a pista molhada. Até o limpador de para-brisa precisou ser acionado. E a atenção, claro, precisa ser redobrada em situações como essa. Esse motoqueiro não se deu bem com a pista ensaboada e caiu. Mas graças ao Corpo de Bombeiros, ele não teve maiores problemas. A tarde também foi chuvosa em algumas regiões do DF. Em Taguatinga e em Águas Claras, choveu forte. Em Vicente Pires, havia até granizo no chão. Foram 81 dias sem um pingo de chuva na capital. Apesar do alívio e da tendência das chuvas isoladas continuarem pelos próximos dias, é bom brasiliense não comemorar tão cedo, porque a baixa umidade e as altas temperaturas devem continuar sendo a regra até o fim de agosto. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é que ainda chova nesta sexta-feira. A temperatura deve variar entre 20 e 30 graus e a umidade de 45% a 85%. Pelo menos já aliviou um pouco, né? E olha, os candidatos ao Palácio do Planalto estarão frente a frente daqui a pouco, às 10 da noite, nos estúdios da Band em São Paulo. Vai ser o primeiro debate da TV aberta. As regras priorizam o confronto de ideias. Confira. O dia foi de muito trabalho para dezenas de técnicos que montaram um cenário, testaram os equipamentos e conferiram todos os detalhes nos estúdios da Band para o debate dos candidatos à presidência. Na hora do debate, ficarão aqui no estúdio 180 pessoas sentadas na plateia. A maioria jornalistas, assessores dos partidos e convidados. O lugar de cada candidato no palco foi definido em sorteio. Da esquerda para a direita estarão Álvaro Dias, do Podemos, Cabo Daciolo, do Patriota, Geraldo Alckmin, do PSDB, Marina Silva, da Rede, Jair Bolsonaro, do PSL, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB e Ciro Gomes, do PDT. Nesta mesma sequência, os candidatos iniciam sua participação respondendo a uma pergunta única feita pelos leitores do jornal Metro. Os embates serão frequentes ao longo de 5 blocos. As regras prevêem perguntas de candidato para candidato. Haverá também a participação de 3 jornalistas do Grupo Bandeirantes. Fábio Panunzio, Sérgio Amaral e Rafael Colombo farão perguntas para todos os candidatos e escolherão quem vai replicar. Assim, entre perguntas diretas, réplicas e tréplicas, os candidatos se confrontarão 80 vezes nesta quinta-feira. O debate será mediado pelo jornalista Ricardo Boechat. Em caso de ofensa pessoal ou moral, o presidenciável poderá pedir direito de resposta. Ele será analisado por um comitê formado por advogado e jornalistas. Caso ele seja concedido, será feito em 1 minuto e, sempre que possível, no mesmo bloco em que a ofensa ocorreu. O primeiro encontro entre os presidenciáveis na TV aberta gera muita expectativa e costuma dar uma amostra de como será a caminhada até o dia das eleições. Além de dar a primeira oportunidade ao telespectador, ao eleitor, de ver lado a lado, frente a frente os candidatos, esse debate, que tem regras muito eficientes, ele dará também condição aos candidatos de mostrar com tempo suficiente seus estilos, seus principais projetos e suas ideias fundamentais. E também os confrontos mais importantes acontecerão aqui. O que o telespectador verá nesse dia 9 vai se repetir, pode ter certeza, durante toda a campanha. A Folha de São Paulo e a Rede Bandeirantes de rádio e televisão. A história dos grandes debates começou na Band na década de 80. Em 89, aconteceu o primeiro debate entre os candidatos ao Planalto.
Desde então, a Band cumpre a tradição de abrir espaço para o eleitor conhecer as ideias daqueles que pretendem assumir o comando do país. O efeito eleitoral pode ultrapassar a noite do encontro. As declarações repercutem nos dias seguintes e muitas vezes os assuntos discutidos no debate foram decisivos para o resultado eleitoral. E na quinta da semana que vem, dia 16, é a vez do debate entre candidatos ao governo do DF. É a chance de você ouvir o que eles propõem para a saúde, segurança, educação, transporte e tudo o que vai ter impacto na nossa vida nos próximos 4 anos. Olho no candidato, olho no voto. Antigamente, quem morava no campo não tinha motivos para se preocupar com a segurança, mas os tempos mudaram. Nessa quarta-feira, uma fazenda de Padre Bernardo, município de Goiás, foi assaltada. 5 criminosos invadiram a propriedade, mas acabaram presos. A insegurança no campo é tão preocupante que o Ministério de Segurança Pública fechou uma parceria com a Confederação da Agricultura. Um cenário que pode passar uma sensação de paz, mas que tem vivido momentos de terror. Na noite desta quarta-feira, 5 bandidos, 3 maiores de idade, 2 menores, acabaram com o sossego dos trabalhadores dessa fazenda, que fica no município de Padre Bernardo, em Goiás. Com medo, eles preferem não gravar entrevista, mas a polícia detalha o crime. O funcionário foi trancá-la, foi quando os elementos, um veio à frente já armado, com arma em punho, e vieram logo em seguida mais 3, né? Já o renderam e já trouxe para o interior da residência, juntamente renderam a sua esposa, né? Bem como logo em seguida foi com eles até o alojamento que fica aqui dos funcionários, renderam todos. Nesse carro que é da fazenda, os criminosos iriam levar objetos, como televisão e celulares, mas o que eles queriam mesmo era um trator, que eles não sabiam, mas já havia sido vendido pelo dono do local. A polícia afirma que o roubo desses maquinários tem sido frequente na região. É objeto de comércio legal, né? Diferentemente do veículo, que é mais complicado o seu desfazer, né? Porque tem identificação, por exemplo, através da placa. O trator, por exemplo, não tem identificação, como se fosse qualquer objeto móvel. É fácil de vender no mercado ilícito. A delegada responsável pelo caso vai além e diz que as ocorrências na zona rural são corriqueiras. Toda semana tem um caso semelhante. O pessoal invade a zona rural, faz os moradores, normalmente caseiros e familiares de refém, para subtrair gado, objetos da fazenda, às vezes tratores. Na manhã desta quinta-feira, outros integrantes da quadrilha estavam na mata, próxima à fazenda. A polícia acredita que eles voltaram para buscar objetos pessoais que deixaram no local. Através de outros elementos, né, da quadrilha, tentaram reaver o que deixaram. Por exemplo, armamentos, né? Deixaram algumas armas para trás, que está na mata aí, que estamos à procura. Os crimes na zona rural têm chamado a atenção. Um levantamento feito pelo Observatório da Criminalidade no Campo, ligado à Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, revelou que no ano passado, 49% das ocorrências se referiam a furtos, 33% a roubos, quando há o emprego de violência. 12% foram depredações, 3% assassinatos e o restante queima, quando o fogo é de origem criminosa. Esses dados serviram para que fosse fechada uma parceria entre o governo federal e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Muita gente não denuncia, mas à medida que nós dermos condição de que aquilo vai ter resultado, nós mostrarmos a eles, se ele denunciar com esse projeto do ministro Jungmann, ele vai ter proteção, ele vai ter resultado, com certeza ele vai denunciar. Enquanto os resultados não vêm, Raul Jungmann disse que o Estatuto do Desarmamento prevê a posse de arma de fogo para quem se sentir ameaçado, seja na cidade ou no campo. Aquele que se sente inseguro e que não tem uma segurança pública que promova a sua tranquilidade, o seu sossego e da sua família, deve procurar a Polícia Federal ou as polícias locais e pedir exatamente acesso a esse posse. O Estatuto do Desarmamento já prevê essa possibilidade para aqueles que comprovam que vivem uma situação de risco e não têm garantia da segurança pública. Um projeto que amplia a posse de arma de fogo para o homem do campo, facilitando o processo burocrático, foi
foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Agora falta entrar em votação no plenário. O corpo de Adriana Santos, que foi morta pelo marido no Riacho Fundo na última terça-feira, foi enterrado hoje pela manhã no cemitério de Taguatinga. Adriana foi a terceira vítima dos 3 casos de feminicídio que aconteceram nessa semana no DF. Familiares e amigos compareceram ao cemitério de Taguatinga para dar o último adeus a Adriana. Abalado, o irmão dela falou com a nossa equipe sobre a boa relação que tinha com ela. Ela é uma pessoa muito querida ainda no nosso meio, né? O corpo dela se foi, mas ela vai continuar presente no nosso coração, na nossa lembrança, né? Uma pessoa super alegre, uma pessoa que fazia a felicidade nossa lá em casa. Adriana tinha 44 anos e foi morta a tiros pelo marido, o policial militar Epaminondas Silva Santos, na frente da casa da mãe dela, no Riacho Fundo 2, onde estava com os 2 filhos do casal. Epaminondas se matou em seguida. O irmão de Adriana desconfiava que o marido pudesse maltratar a mulher. Pelo desequilíbrio emocional dele, pelo que ela nos relatou antes de morrer, de ser assassinada, antes dela ser assassinada. Ela nos relatou que por diversas vezes ele botou a arma nela, disse que se ela deixasse ele matava os meninos para ela ver, depois matava ela e se matava, né? E alguém ainda duvida que ele poderia fazer isso? Adriana foi a terceira vítima dos 3 casos de feminicídio que ocorreram nesta semana no DF. No domingo, o taxista Edilson Januário de Souto matou a mulher, Marília Jane de Souza, com um tiro no tórax. Ele se entregou à polícia na terça-feira. Na noite de segunda, foi a vez de Carla Zandonar aparecer morta depois de cair do 3º andar desse prédio da Asa Sul. Ela teria sido empurrada pelo marido, Jonas Zandonar, preso minutos depois da queda da mulher. Para a secretária da Comissão Especial de Combate à Violência Familiar da OAB, o feminicídio é o último estágio de uma série de abusos. Por isso, pode ser evitado se passar a ser levado mais a sério pela população, que ainda tem a crença de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Quando você fala que em briga de marido e mulher ninguém mexe a colher, você está desqualificando um crime. Você está dizendo que aquele crime, aquela agressão que a mulher sofre dentro de casa não é um crime. Porque se está ali dentro de casa, entre casal, tudo é justificável, eles podem resolver. Não, porque o feminicídio ele é o último estágio do câncer. Então, se ali na primeira briga, alguém já foi lá e interferiu, meteu a colher naquele caldeirão de violência, ela pode acabar ali, não precisa chegar até no feminicídio. E como está o trânsito neste momento? Vamos ver pelas câmeras do Sistema de Monitoramento Remoto do DR. Primeiro nós vamos para a saída norte, ali na Épia Norte, perto da Granja do Torto. Saída norte um pouco mais movimentada hoje, mas os carros estão andando na velocidade da via. Agora a gente vai ver o movimento dos carros nessa quinta-feira, lá na EPNB, sentido Riacho Fundo, Recanto das Emas, EPNB com um pouco de trânsito também, sentido saída sul, só que os carros estão andando, não tem engarrafamento, não tem paralisação. Agora a gente vai ver os movimentos dos carros na ponte JK. Vamos para a ponte JK. Ponte JK já quase na subida dos condomínios do Jardim Botânico, um pouco mais lento, um pouco mais pesado o trânsito também. E agora a gente vai para EPTG, perto ali da saída de Águas Claras, ver como é que está a EPTG nessa quinta-feira. EPTG também com um pouco de lentidão ali perto da saída de Águas Claras nessa quinta-feira. E depois de denúncias anônimas, a polícia desarticulou um grupo criminoso que fazia cobrança indevida a organizadores de eventos em Formosa. As informações com o Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Juliana, boa noite para você também. E isso, 4 pessoas foram presas nesta quinta-feira, como você falou, lá em Formosa, em Goiás, justamente por fazer essa cobrança indevida de organizadores de evento. Entre os presos, um diretor do Departamento de Proteção à Criança e Adolescente, também um chefe da equipe e um agente de proteção. Denúncias apontam que eles cobravam entre R$ 900 e R$ 1.000 de organizadores de eventos para que liberassem a entrada de crianças e adolescentes em eventos que deveriam ser proibida a entrada desse público. Caso essa propina fosse paga, eles faziam vista grossa e não faziam trabalho de fiscalização. Bom, o delegado responsável pelas investigações, José Antônio Alto, ele conta que na casa dos envolvidos foi encontrado também uma arma falsa. As investigações foram iniciadas há cerca de
2 meses pelo Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais de Formosa. Juliana. Obrigada, Cláudio. Boa noite para você. Você está procurando emprego, quer mudar de profissão ou se capacitar para o mercado de trabalho? Uma boa oportunidade é participar do Conecta IFE. Pincéis, cores, massinhas, mãos à obra. Aqui a criatividade e a chance de gerar renda caminham lado a lado. Essa turma repete atenta cada movimento no curso que ensina a fazer biscuit. Eu acho muito bacana trabalhar para festas e tal. O sonho de uma nova profissão pode estar aqui, no Conecta IFE. Além da arte do biscuit, são oferecidas 2.500 vagas de qualificação profissional. A gente teve um probleminha técnico aí, mas fica o recado. O Conecta IFE vai até amanhã no Centro de Convenções Ulisses Guimarães e a entrada é de graça. O Dia dos Pais está chegando. O Instituto Verhum vai oferecer 50 consultas gratuitas para os casais que sentem dificuldades de ter filhos. E o repórter Rodrigo Miranda tem mais informações ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade segunda edição. Para a gente falar mais sobre o assunto e também entender mais sobre essas consultas grátis aqui, eu estou com o Vinícius Medina Lopes. Ele é médico especialista em reprodução humana. Vinícius, uma boa noite para você. Como fazer para conseguir uma dessas consultas aí? Boa noite. Bem, basta ligar no telefone do Instituto Verhum, 3365-4545 e agendar essa consulta. Vão ser consultas nesses 3 sábados agora do mês de agosto. Para comemorar os Dias dos Pais, teremos também um especialista em infertilidade masculina, que é o nosso urologista, avaliando os homens que têm alteração no sêmen. A gente lembra que 30% a 50% dos casos de infertilidade, o problema está no homem, está na alteração do sêmen. E uma atitude como essa aí ajuda, né? Porque o tema ainda é um tabu, né? Bom, a gente lembra que o homem como a mulher, eles deveriam buscar uma ajuda médica, um acompanhamento com o urologista e fazer os exames como espermograma. Agora, é só os 50 primeiros que conseguirem? Serão os 50 primeiros que estarão sendo distribuídos nesses sábados do mês de agosto e posteriormente a gente continua com esse programa que a gente tem, o Projeto Ser Mãe, que acontece todo sábado ao longo do ano. Muito obrigado, Vinícius, pelas informações. E eu volto com você aí no estúdio, Juliana. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para vocês. A seguir, no quadro SOS Saúde, você vai tirar as dúvidas sobre colesterol. E agora você fica com imagens da Épia Norte, perto da Granja do Torto. A gente volta já já.